Em novembro de 1918, ocorreu uma revolução na Alemanha Imperial, que pôs fim à monarquia e levou à criação da República Democrática no país. Mas poucos sabem que os comunistas alemães queriam, aproveitando a situação, realizar uma revolução comunista no país, semelhante ao golpe de outubro de 1917, no antigo Império Russo. Esse golpe comunista alemão foi reprimido a tempo, mas nesse vídeo quero refletir sobre o que teria acontecido se essa revolução tivesse terminado a favor dos comunistas. Meu nome é Semyon e declaro aberta a sessão E se? Vamos começar. Brevemente sobre a Revolução na Alemanha. Para começar, deixe-me apresentar brevemente a vocês a história da Revolução de Novembro. Em 1918, ficou claro que o Império Alemão estava perdendo a guerra. A máquina de guerra alemã não conseguia resistir aos exércitos do Reino Unido, França e Estados Unidos, que superavam significativamente o exército alemão. Além disso, as coisas não iam bem dentro do próprio país. A fome estava se espalhando por lá. Mas nem todos passavam fome. A diferença entre as classes altas e baixas aumentava. Entre o povo e o exército, crescia o descontentamento com o governo. Já em outubro de 1918, os alemães estavam em contato ativo com Washington, buscando obter as condições de paz mais vantajosas possíveis. Para demonstrar seu poder, o comando militar alemão decide enviar a frota alemã para um ataque suicida contra a frota britânica. Os marinheiros foram informados de que estavam sendo enviados para exercícios militares. Puxa vida, isso é tão familiar. Mas tudo bem, agora não é sobre isso. Apesar das mentiras, entre os marinheiros circulavam rumores sobre o verdadeiro objetivo da missão. Na noite de 29 de outubro, os marinheiros que não queriam morrer em vão se amotinaram. Cerca de 1000 marinheiros foram presos por se recusarem a sair para o mar. A organização clandestina dos marinheiros convocou todos a ajudar os companheiros, libertá-los da prisão e tomar os navios. Em 4 de novembro, os marinheiros libertaram os companheiros presos. Tomaram a cidade de Kiel, onde criaram o Conselho dos Marinheiros. A principal exigência deles era a abdicação do Kaiser. O governo tentou resolver as questões diplomaticamente, ao mesmo tempo escondendo o fato de que havia uma revolução. Mas a informação sobre ela se espalhava por todo o país. Por toda a Alemanha, conselhos estavam sendo formados, conselhos de trabalhadores nas fábricas, conselhos de soldados nas unidades militares. A Revolução Alemã pegou emprestado o lema "Formem conselhos" da Revolução Russa. Sobre a Alemanha, nesse momento, pairava o fantasma do comunismo. No final, o Kaiser, em 10 de novembro de 1918, fugiu para Países Baixos, salvando-se do povo enfurecido. E em 28 de novembro, ele oficialmente abdicou do trono. Mas a própria revolução não terminou aí. No país, criou-se o vácuo de poder que diferentes partidos tentaram preencher, inclusive os comunistas. Eles atuavam dentro do poderoso e desenvolvido Partido Social Democrata da Alemanha. Eles, na verdade, governaram o país por algum tempo, até que em 6 de dezembro de 1918, antigos funcionários e ministros tentaram tirá-los do poder. Em todo o país, começaram intensos combates de rua, que foram especialmente ferozes em Berlim. Como resultado desses combates, foi criada a República Socialista Alemã. Um pouco mais tarde, no final de dezembro de 1918, foi criado o próprio Partido Comunista da Alemanha, na qual Lenin e sua equipe depositavam grandes esperanças e ajudavam como podiam. Em janeiro de 1919, eles tentaram realizar um golpe comunista. Apesar de não quererem um golpe sangrento e a derrubada completa do governo, mas devido à pressão das massas enfurecidas, eles decidiram ir até ao fim e derrubar completamente todo o governo. Em Berlim, a maioria dos líderes do golpe foi encontrada e morta, mas isso não impediu o avanço das forças comunistas. Foi feita uma tentativa de criar a República Soviética de Bremen, mas sem sucesso. Ela existiu por menos de um mês. E os comunistas conseguiram criar até 2 repúblicas soviéticas da Baviera, sendo que a primeira existiu de 6 a 12 de abril de 1919, a segunda existiu de 13 de abril a 3 de maio de 1919,
Pela primeira vez, os radicais de esquerda conseguiram submeter uma grande cidade alemã à ditadura de uma pequena minoria por algumas semanas. O ódio ao marxismo e ao bolchevismo assumiu em Munique, a partir da primavera de 1919, formas fanáticas que não se viam em nenhuma outra grande cidade alemã. Foi exatamente esse movimento que pôs fim à República Soviética da Baviera. Em grande parte, foi justamente essa derrota da República da Baviera que destruiu as forças comunistas significativas na Alemanha e levou ao fim definitivo da Revolução Alemã. E agora eu quero passar especificamente para o que teria acontecido se os comunistas não só tivessem conseguido manter o poder, mas também expandi-lo para toda a Alemanha. Primeira opção: o início da Revolução Mundial. Um pouco antes, eu falei que Lenin e companhia depositavam grandes esperanças de que os comunistas conseguiriam concluir com sucesso a Revolução na Alemanha. Tudo isso estava relacionado à seguinte questão. A visão do mundo comunista pressupunha que o socialismo e o comunismo só poderiam ser construídos em um país capitalista desenvolvido. Os outros estados agrários relativamente atrasados, como o Império Russo, eram pouco adequados para o estabelecimento do socialismo e do comunismo. Sim, Lenin e companhia estabeleceram seu poder no antigo Império Russo, mas isso aconteceu mais porque tiveram essa oportunidade do que porque consideravam as terras russas um pedaço tão apetitoso assim. E por isso, quando começaram sérias revoltas comunistas na Alemanha, Lenin e seus companheiros tinham muita esperança de que elas terminassem com sucesso, e ajudaram como puderam. Eles acreditavam que era justamente da Alemanha que poderia começar o incêndio da chamada Revolução Mundial. A Alemanha, naquela época, era um dos países capitalistas mais avançados, não só da Europa, mas de todo o mundo. E se desse certo lá, então a situação poderia se desenvolver de forma planejada. E os comunistas de outros países europeus desenvolvidos, inspirados pelo exemplo dos alemães, poderiam derrubar seus próprios governos e os países menores da Europa simplesmente se submeteriam aos vizinhos mais fortes e também mudariam os seus governos. Mas, como se pode ver, não deu certo. No entanto, existe a chance de que, se os comunistas tivessem conseguido se firmar na Alemanha, a possibilidade, se não de uma revolução mundial, então de uma revolução comunista amplamente espalhada pelo mundo, teria sido muito real. É preciso apenas entender as realidades daquela época. Muitas pessoas acreditavam no socialismo e no comunismo como uma ideologia que poderia mudar o mundo para melhor. Muito tempo depois, esse sistema mostrou sua face cruel no IRSS. Mas naquela época, acreditava-se mesmo em todos esses slogans grandiosos e muitos achavam que o futuro pertencia ao comunismo. Portanto, se os alemães tivessem tido êxito com a Revolução, é bem possível que revoluções semelhantes tivessem ocorrido nos países vizinhos. Nesse caso, viveríamos em um mundo completamente diferente. Muito provavelmente teria começado imediatamente uma nova guerra mundial entre os países capitalistas e os países comunistas. E assim, a Europa, já devastada pela Primeira Guerra Mundial, teria finalmente sucumbido e perdido sua liderança mundial por séculos. Hoje, os Estados Unidos seriam ainda mais poderosos. E pode-se supor que o lugar da Europa como locomotiva econômica do mundo teria sido ocupado pelo mundo árabe. É verdade, o mundo realmente teria uma aparência diferente. Segunda opção, a destruição do comunismo ainda em seu nascedouro. A URSS não teria existido, ou teria existido por muito pouco tempo. Mas é bem possível que os países ocidentais não esperassem até que seus governos fossem derrubados pelos comunistas e desferissem um golpe preventivo. Como vocês já devem ter percebido, os movimentos comunistas eram muito populares naquela época, e isso assustava muito as autoridades dos países capitalistas. Por isso, eles poderiam muito bem ter esmagado essa praga ainda no nascedouro. Primeiro, eles teriam destruído e proibido todos os partidos comunistas ou partidos semelhantes em seus próprios países. Os líderes e figuras proeminentes dos comunistas teriam sido presos ou expulsos do país. Paralelamente a isso, eles teriam enviado suas tropas para a Alemanha, com o objetivo de libertar a Alemanha do poder do Partido Comunista, que também não era bem-vindo nem mesmo na própria Alemanha. É claro que o Partido Comunista Alemão não teria conseguido resistir a essa investida. Mas não pense que Lenin e companhia ficariam de fora. Naquele momento, no antigo Império Russo, estava acontecendo uma sangrenta guerra civil, onde lutavam os bolcheviques, os vermelhos, e seus adversários, os chamados brancos. É improvável que os vermelhos tivessem a possibilidade de enviar tropas para ajudar os alemães.
mas os brancos poderiam pedir ajuda militar aos países ocidentais em sua luta contra a praga comunista. É bem provável, considerando que foi justamente Lenin e o antigo Império Russo, já governado pelos bolcheviques, que se tornou o centro do comunismo mundial, o que já causava grande preocupação a muitos políticos. Os países ocidentais provavelmente concordariam em enviar suas tropas em grande escala. Eles já faziam isso durante a Guerra Civil, mas o contingente dessas tropas era pequeno. Na Rússia Vermelha entrariam enormes exércitos ocidentais, endurecidos em batalhas e confiantes de que estavam lutando pelo futuro de todo o mundo. A Rússia Vermelha certamente não poderia resistir a tal pressão militar. A URSS nunca teria sido criada ou teria existido por alguns anos. Na verdade, nem isso, apenas há alguns meses. Todos os atuais países pós-soviéticos teriam conquistado sua independência já no início do século XX. E agora poderíamos viver em países com economias bastante desenvolvidas, e nosso padrão de vida seria comparável ao europeu. Boas perspectivas, na minha opinião. Opção número 3. Hitler teria chegado ao poder mais cedo, com todas as consequências decorrentes disso. Pouca gente sabe que Hitler e seus seguidores queriam chegar ao poder ainda nos anos 20, durante o chamado Putsch da Cervejaria. Mas as forças democráticas da República de Weimar, que substituíram o poder do Kaiser, conseguiram manter o controle. Com os comunistas, porém, tudo poderia ter sido diferente. Como eu já disse antes, ninguém gostava dos comunistas no país. E mesmo que eles tivessem tomado o poder, não teriam força nem influência para promover uma revolução comunista nos países vizinhos. Os Estados europeus poderiam simplesmente reprimir todos os comunistas dentro de seus próprios países. E, sem querer se envolverem em outra guerra logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, apenas observariam cautelosamente o que estava acontecendo na Alemanha. É improvável que o poder comunista, que em grande parte se baseava em repressões, conseguisse alcançar grande popularidade no país. Foi justamente na onda de ódio aos comunistas que o jovem e inspirado orador Hitler poderia ter chegado ao poder já nos anos 20. E a Segunda Guerra Mundial poderia ter começado ainda na primeira metade dos anos 30. Para a URSS, isso teria significado que o Exército Vermelho, não modernizado e mal equipado, sofreria ainda mais derrotas do que em 1941. E devido à ausência do Exército Vermelho e de seu poderoso apoio, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial Real, a Europa talvez não conseguisse resistir na guerra contra os nazistas. Os Estados Unidos, naturalmente, ajudariam como pudessem, mas estão longe. E nem todos lá eram a favor de participar de uma guerra europeia distante para eles. Não é certo que os nazistas conseguiriam tomar o poder em toda a Europa, mas no território do atual espaço pós-soviético, com certeza eles teriam conseguido. E levando em conta a atitude de Hitler em relação aos eslavos, nossa vida teria sido muito pior do que a dos animais. E então, o que acham das opções do que teria acontecido se os comunistas tivessem tomado o poder na Alemanha entre 1918 e 1919? Escreva sua opinião nos comentários e, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, compartilhar, enfim, vocês já sabem. Até breve, tchau!